Será que um aspecto de escuta ativa, por exemplo, né? Será que ele não estaria mais em jogo num contexto, então, pós-pandemia? Isso é uma pergunta que eu estou te colocando, não é um caminho possível. Só que tem um outro, que aí eu vou só lançar a questão e aí você vê até que ponto isso, né, é interessante para a tua pesquisa, que é a questão da telemedicina, que com a declaração da pandemia mundial veio com força total, né? Então, é um outro aspecto que talvez precise ser pensado, né? Pensando esse antes e depois pandemia, pensando talvez nesse sistema híbrido, né? Então era isso, Diego. Eu espero, né, ter colocado as minhas perguntas da forma mais objetiva possível e fica super à vontade para responder o que você achar que é pertinente em relação à sua pesquisa, tá? Obrigada. Obrigado, Débora. Mais alguém, pessoal, gostaria de tirar dúvida? Tem, até para compreender um pouco mais qual é o desenho, né, da pesquisa do Diego, enfim, por favor. Oi, pessoal, bom dia. É a Dídia. Hoje não está tendo faxina, hoje eu consigo olhar aqui para vocês. Primeiro, foi muito legal te ouvir, Diego, porque a partir da sua fala, eu consegui perceber algo que eu vou trazer para você, mas que eu ainda não olhei na minha pesquisa, e que me pareceu muito importante ao te ouvir, e que eu, depois que a gente terminar a reunião, vou voltar para os meus dados e referencial teórico e vou olhar para isso. Então, realmente essa oportunidade de poder escutar o outro, ela é maravilhosa, né? E que chegou para mim quando eu te ouvi, né? Eu fiquei pensando assim, e aí eu posso estar completamente enganada, mas foi a interpretação que eu tive, né? Então, já te peço desculpa de antemão se eu estiver indo por um caminho errado. Mas eu, a partir do referencial que você foi trazendo, dos elementos que você foi colocando, né? A questão da resignação, do medo, da esperança, dos autores que você foi trazendo. Você falou do Boaventura, você falou do Safatli, você falou... quem mais? Bom, acho que esses dois são os principais, assim, que me fizeram entender. Depois você falou Foucault, né, o Ginger, mas esses dois, a princípio, me fizeram entender que você estava indo para uma análise mais sociológica e psicanalítica da saúde, que você iria caminhar por esse viés, por essa perspectiva. Mas aí depois você trouxe com grande destaque, embora seja algo novo, você falou que descobriu há poucos dias, um antropólogo, que é o Ginger, né? Então, eu acho que a gente precisa olhar para isso com mais cuidado, né, de misturar essas diferentes... Claro que a gente está num programa interdisciplinar, e isso seria muito bem-vindo, eu imagino, mas para ver se a gente dá conta, né, de dialogar com tantas perspectivas diferentes. Então, quando eu te vi, eu falei, nossa, eu preciso olhar para a minha pesquisa, para ver se eu estou trazendo perspectivas através de autores que têm conceitos muito legais, né, muito legais, os conceitos que você traz, as ideias que você tá tentando articular. Então, esse é um ponto, assim, que eu acho que a gente precisa olhar com atenção. E aí, a outra coisa que eu tinha notado aqui, que depois já me veio também, depois de ouvir a Débora,
eu pensei, nossa, reforçou, né? Eu pensei de novo, nossa, como é bom escutar o outro, né? E aí, até aproveito essa oportunidade para agradecer a presença da Débora também aqui, porque a gente tem uma filósofa, uma professora que vem complementando aí e dando dicas muito preciosas para os nossos trabalhos, então, né, a gente sabe da quantidade enorme de atividades que os professores estão tendo, então, realmente, obrigada por estar aqui. E, e isso nesse momento específico, porque eu tinha notado aqui uma questão que eu ia trazer para o Diego, e você colocou ela de maneira tão mais sofisticada, sabe? E foi muito legal. E até para vocês poderem comparar, eu tinha notado aqui que eu achava que precisava ficar um pouco mais claro se ele iria analisar o sistema de saúde ou os afetos dos sujeitos, né, e os efeitos, talvez, do sistema nesses afetos, nessa saúde. E foi muito legal ouvir a maneira como a Débora trouxe isso. Então, é isso. Foi muito bacana, muito bom te ouvir, obrigada. E espero que a Rosicléria esteja ouvindo, eu vi que ela está aqui também, eu acho que era ela que estava com problema nos áudios, né? Espero que ela esteja conseguindo também aproveitar esse momento, que sem dúvida está sendo muito rico. Obrigada. Ok, Giovana, muito obrigado, viu? Mais uma contribuição que daqui a pouco o Diego vai poder enfrentar, né? Mais alguém, gente? Vamos aproveitar para espremer o Diego agora, que esse é o momento, né? Dar uma saculejada nele aí e extrair mais elementos escondidos e revelados, né, do trabalho e das reflexões dele. Por favor, gente. Alô, Edmilson, está me ouvindo? Estou. Tenha Então, bondade. Tenha eu bondade. gostaria, além dos comentários e pontos já evidenciados pelas minhas antecessoras, que eu também considerei muito valiosas, e tendo já acompanhado um pouco do trabalho do Diego no ano passado, nos nossos seminários, eu gostei de saber e de ouvir mais uma vez que a sua pretensão de fazer um estudo relacionado com o sistema de saúde considero muito relevante hoje, sempre, mas principalmente nos dias atuais, em face dos problemas que estamos enfrentando e você ter se aprofundado, ampliado no seu estudo, embora eu tivesse sido prejudicada porque muitas das suas frases eu não conseguia ouvi-las por inteiro, e eram muito quebradas. Mas mesmo assim, eu pude captar a seriedade do seu estudo, mas gostaria de entender melhor quanto à sua metodologia, se você estará disposto, ou é um objetivo, trabalhar também empiricamente. Por exemplo, quando você se refere à dinâmica nas comunidades, o que você vai realmente pesquisar, o que é que está te chamando mais atenção e que tipo de pesquisa, que metodologia você vai desenvolver. Isso aí não ficou assim muito claro para mim, talvez porque eu não tenha podido ouvir frases por inteiro, lamentavelmente. Mas está muito interessante o trabalho e também o propósito de nossa metodologia que Edmilson está aplicando com galhardia. Não é, Edmilson?
é de longa data que nós trabalhamos essa metodologia. Então, eu gostaria de ouvi-lo também. Muito obrigado, professora. Sempre muita gentileza, muita elegância, né? Eu gostaria de passar para o Diego. Diego, você pode enfrentar as questões, comentar, enfim, fique à vontade, por favor. Obrigado, senhor. Me escuta? Tá, primeiramente, mas muito obrigado, Débora, Giovana, professora Maria do Rosário, muito obrigado mesmo. Eu vou começar a responder aqui de trás para frente, começar pela professora Maria do Rosário, e depois eu chego na Débora. Professora Maria do Rosário, sim, existe essa possibilidade também de trabalhar empiricamente, né? Tendo em vista que eu já desenvolvi um trabalho anterior dentro de uma unidade de saúde, então muitos conhecimentos empíricos foram acumulados e eu acho que é uma possibilidade também, né? A minha proposta metodológica ela está amarrada na mesma ideia que me inspira o trabalho do Dimas, no caso, né? Que é trabalhar um sistema de valoração qual e quantitativo. Eu tenho essa pretensão, vou dizer assim, mas, sobretudo, eu gostaria de ressaltar que é uma coisa que me traz muito estímulo, que é essa ideia de tentar trabalhar, né, uma perspectiva recursiva e hologramática. Né? Recursiva por quê? Porque a ideia é conseguir trabalhar esses dados pelos próprios agentes da pesquisa, né? Que eles mesmos planifiquem esses dados, eles mesmos articulem e analisem os próprios dados. Né? E hologramático, porque eu tento fugir um pouco da linguagem, né, não digo hierárquica, mas sair um pouco da métrica de começar pela linguagem escrita, depois entrar na linguagem oral e talvez entrar numa linguagem mais, como é que eu digo assim, lúdica ou simbólica, né? Como é o caso dos mapas, né? Então, a proposta é começar pelos mapas e seguir um caminho talvez contrário, porque eu penso que muitos caminhos da pesquisa, né, seguindo a leitura de Boaventura de Souza Santos, eles vão se desenhar, né, no momento em que a pesquisa estivesse sendo desenvolvida. Eu gostaria de pedir desculpa, professora, pelas pausas e pelas travas. Eu estou um pouquinho nervoso aqui, né? Eu estou tentando seguir um roteiro para conseguir encadear as minhas ideias, mas eu estou um pouco eufórico, um pouco, né? Faz muito tempo que eu não dialogo com ninguém sobre as minhas perspectivas, né? Tenho sentido falta, tenho tentado manter contato com alguns colegas, mas mesmo assim ainda é difícil, né? Então talvez se dê a isso o nervosismo, ou talvez seja natural meu já, né? De alguma forma. Então, eu espero ter conseguido responder minimamente, professora, né? Essa abordagem, espero que... Sim. Muito bem. Que você continue encaminhando tudo muito bem. Muito obrigado, professora. Muito obrigado mesmo. Vou partir para as considerações da Gígia aqui agora, né? Para o questionamento da Gígia. Gígia, obrigado pela pergunta. Esse tem sido uma grande dificuldade. Eu tenho tentado sistematizar todos os meus autores em quadros, né? Para não acabar ocorrendo né, uma coisa que o professor José Edmilson falava muito, que é sobre essas incomensurabilidades, talvez, né? Ou talvez articular muitas áreas do conhecimento e não dar conta, né? Sobre o Didier, ele é antropólogo da saúde pública, mas ele é médico e sociólogo também, né? Mas eu entendo esse questionamento que você faz,
com relação a essa diversificação de áreas do conhecimento, vou dizer assim, né? O exercício que eu tenho tentado fazer aqui é de pegar todos os assuntos que abordam a minha temática e colocar todos eles num caminhão só, né? Vou levar eles todos, né, pro meu deleite, vou dizer assim, e daí, após isso, vou tentar, né, ver qual é o melhor caminho, né? É lógico que esse pensamento surgiu agora a partir da sua pergunta, né? Então, eu tenho juntado muita coisa e eu ainda não cheguei no momento de separar, sabe, o que entra e o que não entra, né, na pesquisa como um referencial teórico. É lógico que tem alguns autores, algumas áreas do conhecimento que elas já estão consolidadas, né? Uma delas é a nossa proposta teórico-metodológica, o próprio CIS, né? A pesquisa está toda dentro disso. Então, acho que é muito pertinente a sua pergunta e seu questionamento, né? E vale para todos nós, né? Para a gente revisitar e tentar articular isso da melhor maneira. Tá? Gi, espero ter respondido, né? E talvez a gente possa conversar um pouco mais futuramente, né? Com a relação às perguntas da Débora. Débora, muito obrigado também. Você tocou exatamente nos pontos nevrálgicos, vou dizer assim, né? São alguns questionamentos que eu também tenho, né? Sobre essa reflexão sobre se o trabalho vai se debruçar em cima de uma política pública de saúde ou sobre uma dinâmica comunitária, eu refleti sobre esses aspectos no passado, deixei de refletir sobre eles, e agora você me faz um questionamento e me faz eu retornar a visitar essa ideia, né? Quando eu estacionei a reflexão sobre esses aspectos da saúde pública ou da comunitária, né, eu entendi que eu tinha entendido até então, né, não completamente, mas de forma um tanto dispersa ainda, mas é que talvez isso careça de outras reflexões ainda, tá? Mas é só né, tentar te responder de modo breve, né? É que eu acho que a dinâmica comunitária, ela também está imbricada na própria política pública de saúde. Eu acho, né? É um devaneio empírico, vou dizer assim, tá? Eu não tenho como te afirmar isso completamente, mas é só uma reflexão que eu faço, tá? Eu acho que uma questão está imbricada na outra, porque dentro da própria dinâmica comunitária, a gente tem uma episteme, uma racionalidade que rege toda a dinâmica, todo o sistema de saúde. Então, para mim, se tornou muito escorregadio eu falar sistema de saúde e falar sistemas de saúde. Se eu for pensar em outras dimensões do próprio CIS, né? Eu posso pensar um sistema de saúde dentro do sistema hegemônico, que ele pode ser um sistema de saúde pública, né? Ou eu posso pensar um sistema de saúde, né, sendo ele híbrido, né? Você me deu o exemplo da telemedicina, acho que eu posso dar também o exemplo da salutogênese, que é um conceito português que trabalha essa relação, né, da prevenção, trabalha essa relação da alimentação, né? Então, para mim, ainda, eu não consigo dissociar as duas coisas ainda. Então, elas estão meio imbricadas. Essa tua pergunta vai me fazer refletir mais um pouco. Eu vou me debruçar sobre isso e vou aprofundar mais esse entendimento, tá? Com relação ao medo, à esperança e à pobreza, e como eu conecto isso com a saúde, eu pedi desculpa mais uma vez, tá? Acho que talvez eu possa não ter sido claro o suficiente, né? Eu vou culpar aqui a minha euforia, um pouco do meu nervosismo, da minha ansiedade. Eu citei a relação da pobreza
ela é muito pertinente, né? Eu citei a relação da pobreza com o McNish, né? Porque ele traz a dimensão do medo dentro da pobreza, mas eu não cheguei a colocar o tema da pobreza como uma categoria da mesma forma que eu coloquei o medo e a esperança. Eu encontrei outros afetos, né, que são pertinentes à saúde, como o afeto, dentro de Spinoza ainda, que é o afeto do conhecimento, né? Eu não cheguei a colocar ele porque eu não fiz uma leitura razoável sobre o afeto do conhecimento, não consigo ainda articular ele com essa relação de saúde. Mas o medo e a esperança, né, e a relação medo, esperança e saúde, né, eu retiro primeiramente essas categorias do Boaventura de Souza Santos, e ele traz essa dimensão de que o medo e a esperança não é distribuído de forma igualitária na sociedade, né? Então, o medo, ele pode ser... Eu estou olhando para a pergunta aqui e já estou tentando responder a um outro questionamento, mas tá, o medo, ele pode ser uma questão da própria negação dentro da saúde, né? Um sujeito que tem seus direitos à saúde negados, ele está dentro, ele constitui um afeto de medo, né? Quando é um tanto escorregadio utilizar esse termo, né? Para mim, principalmente ainda, né? Mas o medo é um afeto central, né? E toda vez que é negado o direito à saúde, né? Toda vez que um sujeito é colocado na condição de resignação, muitas vezes é por paralisia e enfrentar o medo, né? Bom, o próprio Spinoza diz que não há medo sem esperança e não há esperança sem medo, né? Quando a gente tem medo, o medo ele é um afeto de que algo futuro ocorra de maneira negativa, né? E a esperança é a ideia de que algo no futuro ocorra de forma positiva. Então, se eu penso que uma coisa pode ocorrer de forma positiva, naturalmente eu tenho medo, porque eu presumo que alguma coisa pode acontecer de forma negativa. Eu falo de forma breve, porque está dentro de hipnose, eu ainda não tenho essa leitura tão assertiva sobre a obra de hipnose, né? E agora, essa relação medo, esperança, objetividade e subjetividade, e agora eu volto para a Gija, sim, ela tá exatamente... Ela não está fora completamente de uma abordagem objetiva. Eu acho que ela tem uma certa conexão com a realidade material, mas eu acho que ela está, vamos dizer assim, em termos de porcentagem, né, ela está dentro da subjetividade quase por completo, né? Essa ideia, quando a Gília fala sobre, né, que eu estou caminhando para dentro da psicanálise, sim, completamente, são esses os autores que têm articulado, né? Tem visitado Lacan, tem visitado muito Foucault, nesse sentido, né? Para entender psicanálise, né? E como eu posso abordar isso na minha pesquisa. Eu não sei se eu consegui te responder, Débora, de forma objetiva, sobre essa articulação entre medo, esperança e a saúde. Talvez depois a gente possa conversar um pouco mais, né, que me causou outras reflexões naquele momento que eu estava elaborando a sua resposta aqui, né, quase que de forma simultânea, né. E agora, com relação ao sistema híbrido e à telemedicina, eu não sei se eu compreendi muito bem a pergunta, Débora. Mas eu acho que talvez eu tenha permeado ela. Se tu quiser refazer a pergunta, acho que seria
Eu tomei nota aqui, mas eu não sei se está meio confuso para mim ainda. E o Diego? Diego? Ô, Diego, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Então, mas aí, eu acho que ainda a gente já deu tempo, né, do nosso contrato aqui. Até me perdi no horário aqui, professor. Faz sentido. Não, tá dentro, né, mas eu acho que o propósito se esgota aí, né? Eu acho que agora você pode, na verdade, trocar esse diálogo para além desse espaço aqui, entendeu? Para a gente também não passar demais desse prazo, por causa das agendas, né, de cada um de nós. Eu tento ser muito cuidadoso em relação a isso, tá bom? Eu posso Eu só... finalizar? Oi, fala. Posso finalizar só com agradecimento, professor? Não, aí é a minha pergunta. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação exatamente desse processo que a gente está oportunizando, tá? Nessa sua fala final, avaliando, né? Se é por aí mesmo, do jeito que a gente está propondo, tá? E também, se você puder, abrir a câmera, porque eu quero tirar uma foto, pelo menos a sua, né? Eu vou começar a registrar, né? Esses eventos, tá bom? Por favor, a palavra é sua. A minha câmera está aberta, professor. Você me vê? Bom, não, para mim não, está com algum problema. Bom, então paciência, mas aí eu faço a foto. Se alguém quiser abrir a câmera, se quiser, né? Só para eu fazer uma foto para registrar, né, o nosso evento. Mas você pode fazer esse comentário final, por favor, Diego. Ok, professor. Bom, professor, acho que respondendo a pergunta do professor, eu julgo muito pertinente o espaço. Para mim, acho que dos últimos 2 ou 3 meses, acho que foi o melhor espaço, né, que eu tive para poder, né, desaguar esse rio de informação, de conceitos, né, essencial, né, acho que não são muitos adjetivos para eu colocar, né, julgando positivo, vou dizer assim, né. Perfeito. Gostaria de ter mais espaços, né, para poder dialogar sobre, né, faz muita falta mesmo, né, quando a gente fala, a gente estrutura o pensamento, né, só pelo fato de eu fazer o exercício aqui, de tentar falar sobre a temática, né, fora das linhas, fora do texto, já me trouxe um outro universo de reflexões aqui, né. O agradecimento que eu gostaria de fazer, professor, primeiramente é pela acolhida do professor. Muito obrigado, professor, mais uma vez agradeço, né. Queria agradecer também, de novo, mais uma vez, a importante colaboração da Gígia, da Débora, da professora Maria do Rosário, né, que contribuíram com as perguntas, né, me fazendo refletir aqui um pouco mais. As perguntas estão anotadas todas aqui. Eu vou procurar seguir com a reflexão dessas perguntas, porque elas tocaram em alguns pontos bem nevrálgicos, assim, bem importantes, vou dizer assim, né. E eu acho que, mesmo que de forma confusa e um pouco truncada, vou dizer assim, eu acho que eu consegui expor, acho que a proposta de maneira geral, assim, né? E é isso, pessoal. Muito obrigado. Até uma próxima. Ok, Diego. Nós que agradecemos, né? Fomos brindados por esse trabalho que está no forno, sendo feito, e a gente fazendo parte dele, né? Dá uma sensação de muita realização para a gente que vem acompanhando o seu trabalho. Você está de parabéns. Eu quero agradecer aos colegas que participaram. E na próxima semana nós teremos a Renata. Ela se desculpou, não pôde participar hoje, por conta das dificuldades, né? A gente entende isso, dificuldade de gestão familiar e tudo mais. Então, mas aí na próxima semana a gente retoma, tá ok, gente? Uma boa semana para todos e todas. Fiquem bem e se cuidem, por favor. Essa é a mensagem.
Alô, Diego, parabéns para você. Obrigado, professora. Obrigado, professor. Tá bom. E um abraço a todos aqui presentes. Obrigado. Tchau, pessoal. Abraços. Até quinta. É quinta. É.